Câncer é um nome que se dá a um conjunto de mais de 100 doenças que têm alguns aspectos em comum. A principal característica comum a todas essas doenças, que são coletivamente chamadas de câncer, é a falta de controle da proliferação celular. Então, as células se dividem mais do que deveriam, não respondem aos sinais celulares que controlam essa divisão celular, e isso leva ao surgimento de uma massa de células dentro de um determinado órgão ou tecido. Tumor não é sinônimo de câncer. Existem os tumores benignos e os tumores malignos, que esses sim são câncer. Qual é a diferença entre eles? O câncer, ambos compartilham essa característica de proliferação sem controle, mas o câncer especificamente tem outras características principais, como a capacidade das células de invadir tecidos vizinhos, atingir a circulação sanguínea e a partir daí chegar a outros órgãos, criando tumores secundários, que são as chamadas metástases, né? Então o câncer tem essa característica de invadir e produzir metástases, que os tumores benignos não têm. Muitas pessoas se perguntam por que o câncer é considerado uma doença grave e muitas vezes fatal. O câncer, diferente dos tumores benignos, tem essa característica principal de invadir outros tecidos, se multiplicar nesses tecidos e, especialmente, produzir tumores em outros órgãos distantes do órgão primário. Isso faz com que, ao longo dessa progressão, diversos órgãos do corpo sejam acometidos, esses órgãos param de exercer as suas funções regulares, param de funcionar para o indivíduo e isso leva a uma diminuição, né, da saúde de maneira geral e culmina muitas vezes num desfecho fatal, levando à morte. As células normais precisam se dividir ao longo do desenvolvimento de um indivíduo para que os tecidos cresçam e o organismo se desenvolva. Isso faz parte de um processo normal de crescimento celular. Essa divisão celular ela é controlada em vários níveis, precisa ser muito controlada para que esse crescimento e proliferação celular sirva ao organismo. Numa célula tumoral, o controle dessa proliferação celular é que é perdido, né, em vários níveis. De que maneira esse controle é perdido? Por meio de mutações em genes que controlam o ciclo celular, a proliferação celular, o direcionamento de células defeituosas para a morte celular. Então, são um grupo de genes importantes nesse controle de proliferação celular que sofrem mutações e levam ao desenvolvimento do câncer. Existem algumas categorias principais de genes que estão mutados, alterados no câncer, né? A primeira delas é genes que estimulam a divisão celular. No câncer, esses genes estão ativados através de mutações. Uma outra categoria são genes que restringem, controlam a divisão celular, né, quando isso é preciso. No câncer, esses genes param de funcionar e por isso o controle é perdido. Existe uma outra categoria que são aqueles genes que direcionam uma célula que já acumulou muitos defeitos para a morte celular. Esses genes param de funcionar no câncer. E, por fim, uma categoria muito importante são os genes que corrigem as mutações que se acumulam nas nossas células no DNA. Esses genes também não funcionam direito no câncer e, por isso, há um acúmulo maior ainda de mutações. Todas essas mutações, nessas diversas categorias de genes, que atuam em níveis diferentes do controle da saúde celular e do tecido, acumulam mutações e é esse conjunto de alterações que leva ao desenvolvimento do câncer, não uma delas isoladamente.